Podeis assentar. Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te fez parar o que estavas fazendo para acompanhar este culto pela internet, porque Ele te ama muito. Ele tem algo especial na tua vida nesta noite. Conversa com Deus no teu íntimo agora. Diz para Ele: Senhor, Tu conheces o meu coração e Tu sabes do que eu preciso. Tu sabes como está a minha alma, minhas emoções, os conflitos que invadem meu coração, e Tu sabes como eu me sinto. Eu peço que Tu toques a minha vida com a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz, e eu te peço, em nome de Jesus, que Tu a faças ouvir, e que no coração de todos que a escutarem, sintam-se livres, 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 em nome de Jesus, amém, amém. Este texto que foi lido, foi escrito num contexto onde havia muita luta de mente, de coração, porque a fama de Jesus corria por toda aquela região, e era o auge da festa dos tabernáculos, o comecinho da festa de Pentecostes, o comecinho da festa da Páscoa e a última semana da vida de Jesus. Jesus estava ensinando sempre ali no templo. Este lugar que vocês estão vendo é chamado o Pátio das Mulheres, no templo de Jerusalém. E o Pátio das Mulheres era um lugar onde muita gente se reunia. As mulheres poderiam estar ali, os homens também misturados ali com elas, mas era um lugar onde na festa todo mundo se reunia, e Jesus estava naquele lugar ensinando as multidões. De repente ele foi para o Monte das Oliveiras, mas Jesus estava sendo questionado sobre o que é a lei ou o que não é a lei, o que se deve obedecer ou não obedecer à lei. E Jesus se retirara para o Monte das Oliveiras para orar, e voltou de madrugada para o Pátio das Mulheres. E ali Jesus estava ensinando as multidões. E como a questão toda em torno de Jesus era a lei, cumprir a lei ou não cumprir a lei, Jesus estava cercado de pessoas que queriam matá-lo, tirar-lhe a vida. E ele questionava e dizia: como? Alguém quer me tirar a vida se eu tenho feito o bem? Eu fiz um sinal, eu fiz um milagre. O Espírito de Deus sobre mim fez um milagre. Como é que agora querem me matar? E aí há um encontro naquela madrugada, na madrugada daquele dia, entre a lei e a graça. A lei encontra uma mulher pecadora, uma mulher apanhada num ato flagrante de adultério, uma mulher que, aos olhos dos escribas ou dos fariseus, dos que tentavam prender Jesus, seria um prato cheio, para então acusar Jesus e prendê-lo e assim executá-lo. Mas todos nós somos regidos por leis, assim como o universo inteiro é regido por leis. Existem leis que controlam a natureza, existem leis que regem os animais, os seres vivos, existem leis que regem todas as coisas que conhecemos e também aquelas que nós conhecemos, as que podemos mensurar e aquelas que não podemos medir. Lei existe para tudo, mas os seres humanos precisam da lei, porque nós precisamos da lei para reger os nossos comportamentos. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. A lei diz: não cobiçarás, então eu conheço agora o que é a cobiça. É assim que a lei se torna um algoz na mente da gente, porque ela se torna o meio pelo qual regemos o nosso comportamento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 56, que o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. A Bíblia Sagrada nos diz que pecado é a transgressão da lei.
Todos nós somos movidos por um desejo. Queremos beber água, bebemos. Queremos dormir, dormimos. Queremos nos alimentar, nos alimentamos. Mas as coisas que desejamos fazer, há um intervalo entre o que eu desejo fazer e a realização do meu desejo. Mas entre o que eu desejo fazer e a realização do meu desejo, existem regras, existem leis. Eu posso querer tomar água, mas esse não é o momento de você sair e tomar água agora. Você pode dizer, estou com muito calor, mas tem que estar vestido onde você está. Você pode dizer, eu tenho vontade de fazer qualquer coisa, mas não pode. Nem tudo que eu devo, nem tudo que eu quero, eu posso fazer. Portanto, o desejo é mediado pela lei. E é por isso que é a lei que dá legalidade àquilo que fazemos. O Senhor Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, diz: e o Senhor deu esta ordem ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem tinha liberdade de comer de qualquer fruto do jardim, mas Deus disse, daquela não podes, e foi exatamente aquilo que o homem mais desejou. Diz a uma criança que está numa sala cheia de presentes, de brinquedos, diz a ela, brinque com tudo menos este. Qual que ela vai pegar? O que é proibido, exatamente o que é proibido, porque é assim que fazemos. A proibição atiça o desejo, atiça a vontade, e é assim que nós reagimos diante da lei, porque a lei para nós nos guia o comportamento. E aí naquela ocasião, naquela madrugada, trouxeram uma mulher apanhada em flagrante adultério, e eles, quando trouxeram aquela mulher, disseram para Jesus uma coisa: Senhor, o que tu dizes? A lei diz que estas devem ser mortas. E eles, os homens que estavam acusando aquela mulher, foram muito espertos, entre aspas, muito maldosos, porque a lei mesmo diz o seguinte em Levítico capítulo 20, versículo 10: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Mas eles disseram, não, só elas é que devem morrer. Bom, não é? Apontar o erro dos outros é bom, apontar a falha alheia é bom, apontar o defeito dos outros é bom, é agradável apontar os equívocos, os tropeços e os erros das pessoas, porque enquanto nos ocupamos em apontar os erros dos outros, não nos damos conta do tamanho dos nossos próprios erros. É por isso que muitas vezes enxergamos um argueiro no olho do nosso irmão e não percebemos uma trave que está no nosso. É por isso que muitas vezes somos capazes de julgar o nosso próximo, mas não somos capazes de reconhecer os nossos erros. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E aquela mulher cometeu um erro, aquela mulher estava ali apanhada num flagrante adultério, mas estava ali sendo julgada. É assim que a lei faz. A lei diz que você pode fazer qualquer coisa dentro da lei, mas fazer qualquer coisa fora da lei, a lei não permite. Por isso que a lei diz que pecado é a transgressão da lei. A palavra de Deus diz isso em 1 João 3:4. E o salário do pecado é a morte. Este é o encontro da lei com o pecador. Quando a lei encontra o pecador, acontecem algumas coisas. Quando a lei encontra o pecador, a lei pune, a lei disciplina, o pecador adoece, escraviza-se na alma, se corrói na culpa e sofre e morre nos seus sentimentos. O pecado é a transgressão da lei. Jesus Cristo disse em João 8:34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então transgressão da lei escraviza. O pecado faz isso, ele pune, adoece, escraviza e mata. Diga isto comigo, o pecado o que é que faz? Pune, adoece, escraviza e mata. Porque todo aquele que se defronta diante da lei, diante do pecado, ele está atando às suas próprias costas o fardo da culpa, e a culpa nos pune, nos adoece, nos estraçalha a alma e nos faz afundar nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Este encontro do homem, do transgressor com a lei e com o pecado só faz isso.
castiga, adoece, escraviza e mata. Mas a graça estava passeando no pátio daquele templo naqueles dias. A graça estava passeando por onde a lei não permitia que se passeasse. A graça de Deus é o transbordar do perdão. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Naquela madrugada a lei queria matar, a graça queria dar vida. A lei queria punir, a graça queria libertar. Naquela madrugada, a lei queria estraçalhar o próximo, a graça queria juntar os pedaços e restaurar a vida. Naquele dia, a lama do pecado, da rebeldia e da punição aprisionava os pés daquela mulher. Naquele dia, a graça estava abundante para lavar-lhe os pés, derramar a água da palavra de Deus, perdoar-lhe os pecados e restaurar-lhe a vida. Meu querido, é assim que muitos de nós nos encontramos aqui, ou nos acompanhando pela internet, vivendo os dias do aprisionamento da culpa, das cadeias e dos cárceres emocionais por causa das transgressões, e você aí está carregando o fardo da culpa, da miséria e da condenação, e a graça de Deus está aqui nesta noite, neste lugar, para te trazer a libertação desta escravidão. Se todos nós entendermos isto, jamais nos tornaremos escravos do pecado. A palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado algum, mentimos e a nós mesmos nos enganamos. Não quero que você seja um alienado na vida, não quero que você se torne uma marionete religiosa. Quero que você entenda que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas não pode dizer que não peca nunca, porque se dissermos que não pecamos, estamos exatamente pecando. Um dia eu estava pregando num templo e dizendo: todos nós somos pecadores. Levantou-se um senhor no meio do auditório e disse: pastor, eu não peco. Eu disse: acabou de pecar. Porque, meu filho, você não pode dizer que não peca, que não transgride nenhuma lei, mas se você é um nascido de Deus, nascido de novo, no poder do Evangelho de Jesus, você não tem mais o prazer de pecar, porque essa é a diferença do que foi alcançado pelo perdão e entre aquele que foi alcançado pela lei. O que é alcançado pela lei, aprisionado está, condenado está, fracassado está e para a morte caminha. Mas o que é alcançado pelo perdão é diferente. O que é alcançado pelo perdão experimenta saúde. E o perdão de Deus nos lava o pecado, mas o perdão de nós mesmos tira a doença e transforma em saúde. O perdão transforma, e você vai dizer isso comigo: o perdão transforma a dor em aprendizado, a mágoa em saúde, o ódio e a justiça. Então vamos dizer bem fortes comigo: o perdão transforma a dor, transforma a mágoa, transforma o ódio e transforma a justiça. Então vamos dizer bem firmes todos juntos: o perdão transforma a dor em aprendizado, transforma a mágoa em saúde, transforma o ódio em atitude e transforma a justiça em misericórdia. Aquele que experimenta o perdão de Deus dos seus pecados, consegue exercer o perdão de si para consigo mesmo. O maior dano que causamos a nós mesmos é quando aprendemos que Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado, nos purifica de todo pecado, mas olhamos para nós e dizemos: eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não me perdoo. É assim que muitos andam, escravizados, acorrentados pela culpa. Jesus te trouxe aqui nesta noite para que tu te libertes da escravidão da culpa, para que tu não estejas usando o chicote da culpa, da punição e do adoecimento. Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que o que era escrito de dívida contra ti foi rasgado na cruz do Calvário. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: o que foi perdoado, perdoado está, meu filho.
Não carregues a culpa da punição sobre teus ombros, porque aquele que é perdoado transforma a dor em aprendizado, transforma a mágoa em saúde, transforma o ódio em atitude e transforma a justiça em misericórdia. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: eu não perdoo, eu tenho muito medo de perdoar, porque eu já fui tão ferido, já fui tão criticado, já fui tão condenado, já fui tão machucado, que perdoar é colocar em risco a minha vida. E o mais difícil de perdoar não é dizer que está perdoado. O mais difícil de perdoar é o receio de esquecer. Muitos de nós dizemos assim: eu não posso esquecer o que ele me fez, ou não posso esquecer o que ela me fez, ou não posso esquecer, porque se eu esquecer eu vou abrir meu coração para o perdão, e aí isto pode sarar, e se tiver sarado, eu posso ser ferido outra vez. A maior dificuldade do perdoar é o receio de esquecer a dor, e com isso abrir a alma para a possibilidade de ser ferido outra vez. É por isso que é tão difícil para a gente perdoar a quem nos magoou, a quem nos feriu, a quem nos traiu, a quem nos puxou o tapete, a quem nos levou para o chão, a quem nos levou para a condenação, porque achamos que se perdoarmos, estamos vulneráveis outra vez e poderemos ser feridos outra vez. Quantas vezes Jesus foi julgado com milão, beberrão, amigo de pecadores? Quantas vezes Jesus foi julgado injustamente, levado a chicotadas nas suas costas, levando murro no seu rosto, cuspida das pessoas, pregado numa cruz, ferido, moído pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, mas de braços abertos naquela cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você tem medo de perdoar? Na verdade, eu acho que você não tem medo de perdoar. Você tem medo é de ser ferido de novo. Você tem receio é de ser machucado novamente. Você tem receio é de acreditar de novo naquele que disse que te ama e que não vai te machucar, mas que é tão humano quanto tu mesmo és e está sujeito a te ferir outra vez. Perdão é saúde para o corpo, é refrigério para a alma e é vida para uma nova vida com Deus. Ele te chamou aqui hoje para te dizer: eu te perdoei de todos os teus pecados. Não há nenhuma condenação pesando sobre ti. A questão é: tu te perdoas dos teus próprios erros? Tu te perdoas dos teus próprios juízos? Tu te perdoas dos teus próprios julgamentos? Pois Jesus está aqui para te ajudar. Ele não quer que tu saias nesta noite deste lugar como mais um escravo carregando o fardo. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa de carregar teus fardos de culpa, porque não há nenhuma condenação contra ti. Aos curiosos que queriam prender a Jesus e matar aquela mulher, Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, comece a tirar a primeira pedra. Ninguém o fez. Dos mais velhos aos mais novos, todos saíram. Ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou a ela: filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus olha para ela e diz: nem tampouco eu te condeno. Quando a lei encontra o pecador, ela pune. Quando a graça encontra um pecador, ela liberta. Quando a lei encontra um transgressor, ela repreende. Quando a graça encontra o pecador, ela acolhe, ela renova, ela vivifica. Ele está aqui para te renovar. Vamos louvar o nome do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: não precisa você continuar arrastando os fardos da culpa, os fardos da revolta, ou as arquiteturas da vingança, porque Ele te perdoou. Perdoa-te a ti mesmo, e tu te tornarás livre. Perdoa-te a ti mesmo.
enquanto louvamos o nome do Senhor. Eu quero que você examine-se a si mesmo. E se porventura algum pensamento te condena, alguma acusação passeia na tua mente, recebe a graça e o perdão de Deus nesta noite. Ele vai te lavar completamente. E se tens dificuldade de perdoar-te a ti mesmo, perdoa-te. Vamos louvar o nome do Senhor. Assentados como estamos, curva a tua cabeça. Conversa com Deus no teu íntimo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter. Ninguém tem amor tão grande quanto Ele. Se entregar a própria vida sem temer. Ele fez isso por você. Quem já sentiu o amor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Faz isto, Senhor, com cada um de nós. Dá-nos a consciência de que Tu nos perdoaste, pagaste o alto preço na cruz do Calvário e que não há mais nenhuma dívida pesando contra nós. Ensina-me, Senhor, a que eu me perdoe a mim mesmo, daquilo que eu me julgo, me condeno, me puno e me escravizo. Que eu possa declarar a mim mesmo que eu estou livre de qualquer condenação que minha mente o faça. Coloco minha vida no Teu altar nesse instante, recebo o Teu perdão e ofereço a mim mesmo o perdão, em nome de Jesus. Amém.